Aí vai variar de pessoa para pessoa. Eu diria que é muito bom trabalhar com uma faixa que vai de 10% a 25%. Mas se você tá naquela situação de você estava endividado, tem que quitar dívidas ainda, não consegue fazer sobrar muito para isso, nem para quitar a dívida, quanto mais para investir, eu diria que você pode começar com 1% e depois avançando para 5%, até chegar a 10%, 15%, 20%, 25%. Eu, na minha fase lá atrás de militar, investia 30%. Mas eu era solteiro, era jovem e não tinha dependentes, não tinha nem esposa nem filhos. Para quem tem é muito mais complexo. Mas como eu sei que boa parte da audiência aqui do canal são de pessoas jovens, que muitas vezes se enquadram nesse quesito, né? Elas têm apenas compromisso com elas mesmas, sem dependentes. E é muito melhor quando essa pessoa ela tá saindo de um patamar onde ela ganhava pouco, está na faculdade, para começar a trabalhar no mercado e vai ganhar mais. Se você se enquadra nesse aspecto, assim como eu me enquadrei lá atrás, estava na academia militar, me formei, passei a ganhar de R$1.000, 4.500, a sugestão que eu dou é fazer exatamente o que eu fiz lá atrás. Pegue um percentual de 5% para começar a construir sua reserva de emergência, outros 10% você pode investir para projetos de longo prazo. No meu caso, meu projeto de longo prazo era a liberdade financeira, mas para alguns outros pode ser trocar de carro daqui a 5 anos. Então use os juros para você potencializar esse poder de troca. Outros 10% para a liberdade financeira, aí sim para a sua aposentadoria, se tudo der certo, inclusive precoce. Nisso já foram 25%. Aí você pode gastar mais 10% com educação, 10% com lazer e os outros 55% com aquilo que eu chamo de necessidades básicas. Coisas das quais você não pode fugir. Alimentação, aluguel, transporte, vestuário. Pô, Bruno, mas as minhas despesas não se enquadram nem um pouco nisso. Tudo bem, então você vai customizando, mas simplesmente lembre-se que esse é um jogo de soma zero. Se você quer gastar 70% com necessidade básica, sobra apenas 30% para outras áreas. E o ideal é que você vá conseguindo comprimir essa área do básico para aumentar aquilo que você pode dedicar aos seus investimentos. Pelo menos durante um certo tempo, para acumular um patrimônio e depois poder começar a viver desse patrimônio. Mas para isso a gente tem que ir para o quarto passo, que é começar a investir o seu dinheiro. Veja que no passo anterior eu coloquei um exemplo de separar uma certa quantia fixa e investi-la. Você tem que fazer isso assim que esse dinheiro cai na conta. E nesse ponto muita gente pode travar por pensar que, nossa, isso aqui é muito pouco, né? Nem adianta investir. E não adianta se você pensa em poucos meses, mas em anos você vai ver que adianta sim. Eu posso até dar um exemplo numérico disso. Se você, por exemplo, investe R$300 por mês, com juros de 1% ao mês, no outro mês você tem R$303. Você pode pensar que parece que nada acontece. Só que vamos parar de pensar em meses para começar a pensar em décadas. E aqui eu vou dar o exemplo da pessoa A, que faz exatamente isso, investe R$300 ao mês, que para muitos aqui parece pouco, mas faz isso todo mês durante um período de 30 anos. E temos a pessoa B, que pensava que 300 era muito pouco, então esperou um tempo para começar, digamos 10 anos, e aí para recuperar o tempo perdido começou a investir R$500 por mês. Eu vou supor ainda que ambas as pessoas têm a mesma rentabilidade, 10% ao ano. Então veja que uma não é uma melhor investidora em relação à outra. O que vai mudar é valor do aporte, A investe 300, B investe 500, só que A investiu por 30 anos, B investiu por 20. Em aportes, a pessoa A acumulou R$108.000. A pessoa B, como investiu por menos tempo, mas um valor maior, acumulou R$120.000. Só que mesmo assim, a pessoa A termina com mais dinheiro por conta dos juros compostos. Eu vou colocar o valor exato aqui na tela, mas veja que a pessoa A ela tem um pouquinho menos de R$619.000, contra R$359.000 e uns quebrados da pessoa B. Mesmo investindo menos, a pessoa A acumulou quase 70% a mais de patrimônio em relação à pessoa B, ainda que os seus aportes tenham sido menores, tanto mensalmente quanto em valores absolutos. Isso aqui é uma simulação básica, né? Porque ao longo do tempo os aportes tenderiam a aumentar. Eu desconheço uma pessoa que começou a investir, faz isso durante décadas e aporta simplesmente o mesmo valor, 100, 200, 300 reais. Na verdade, ela vai aportando mais com o passar do tempo, até porque a inflação vai avançando também. Ok, Bruno, mas no que eu vou investir? Como eu já disse, o foco aqui é a sua liberdade financeira. Então, o que eu defendo é que você construa uma carteira diversificada, alocando em diferentes ativos e, na minha opinião, inclusive, em diferentes moedas e países. Poxa, mas eu não sei investir. E aqui eu posso te apresentar dois caminhos. Você pode aprender sozinho, e é totalmente possível. Eu sempre falo que investir não é a coisa mais fácil do mundo, não é um morango, mas tem muita gente assistindo aqui que é advogado, médico, arquiteto, engenheiro, que já aprendeu coisas muito mais complexas. Investimento seria só mais uma habilidade. Ou você pode encurtar essa jornada de aprendizado investindo dinheiro para comprar tempo, para aprender mais rápido e com menos erros e menos dor durante o caminho. E eu falo isso com tranquilidade, porque eu vejo esse impacto na prática em histórias reais. Uma aluna minha aqui do Viver de Renda contou que o marido era um grande entusiasta dos investimentos e sempre incentivou ela a entender mais sobre o assunto. Ele infelizmente veio a falecer e uma semana antes de partir pediu que ela se inscrevesse no Viver de Renda. Ela entrou sem imaginar o peso desse gesto e disse que o curso virou um suporte num momento difícil. Ajudou a organizar as finanças, ganhar clareza, tomar decisões melhores e manter um plano de longo prazo pela família, com mais segurança e menos improviso. Um outro aluno do Viver de Renda contou que sempre se sentiu atrasado financeiramente. Ele trabalhava, ganhava bem, mas tinha a sensação constante que estava correndo sem sair do lugar. Isso porque ele investia sem método, ficava pulando de ideia em ideia e vivia com a dúvida se estava fazendo certo. Depois que ele estruturou o básico, orçamento, estratégia, essa visão de longo prazo, ele descreve a mudança não como ganhar mais dinheiro, mas ganhar com tranquilidade. E isso
conversa que a gente vê nas pesquisas que a gente faz com os alunos. 95% dizem que o curso foi um dos melhores investimentos que já fizeram. E isso só é possível porque eu afirmo categoricamente aqui que o Viver de Renda é o curso mais completo do Brasil quando você fala em educação financeira.